Senhor Jesus, gente. Glória a Deus por estarmos novamente aqui. Eu, Rosimeire. Eu, Samuel. E nós vamos começar a leitura hoje deste livro lindo, abençoado. Né, Samuel? Hoje é o primeiro tema. Vamos falar sobre o que, Samuel? Vamos falar sobre: Senhor, ajude-me a te conhecer melhor. Isso, e o Samuel tem uma palavra de Deus para começar a leitura de hoje. Onde está escrito? Está escrito em Tiago 4:8. Tiago 4:8. Você tem uma Bíblia? Você já pegou sua Bíblia? Eu tenho a minha Bíblia aqui, ó. Abençoada. E o Samuel vai ler hoje. Tiago 4:8. Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Ah, então primeiro tem que chegar perto de Deus para depois Ele chegar perto de você. Entendeu? Agora o Samuel vai falar sobre 6 verdades sobre o tema. Verdade 1, Samuel, qual que é? Tudo de que você precisa. Vamos saber o que isso quer dizer agora. Gostaria de poder sentar e conversar pessoalmente com você sobre a sua vida. Ó, nós dois aqui. De boa, sentar. Se pudesse, eu lhe diria que se você receber Jesus, a resposta para tudo que precisará para a sua vida vai estar dentro de você, então, né? É por isso que o Espírito Santo de Deus está em você, entendeu? Ele promete guiar você e ensinar coisas que só você precisa saber. Mas você precisa entregar a sua vida para Ele. E outra coisa, ser paciente para deixar Ele operar em você do modo que Ele quiser e no tempo que Ele quiser. Tá preparado para isso? Sim. Tá. Eba! E sim, assim eu gosto. Ser transformado significa passar por uma constante mudança. Ainda quer? Não significa um reparo temporário ou uma pequena transformação. Não. Não tem nada a ver com tentar ser bom o suficiente para conquistar o amor de Deus. Nada a ver. Deus já te ama. Entendeu? Ele já te amou primeiro. Somente está esperando da sua parte. Está esperando você amar a Ele também. Isso tem a ver com a questão de passar a conhecer Jesus, que é perfeitinho, e deixar que o seu amor perfeito transforma você e o ajude a fazer a coisa certa. Isso tem a ver com caminhar próximo de Deus e alcançar as coisas grandes que acontecerão com você por causa que você está caminhando com Deus. E a segunda verdade, Samuel? O que todos querem. O que todos querem? Ai, vamos saber o que é. Todos desejam ser amados. É verdade. Mas ninguém jamais poderá amar-nos tanto quanto Deus. Só Ele pode suprir as suas necessidades o tempo todo. Desde que você tenha um relacionamento bem íntimo com Ele. Ninguém pode tocar-lhe tão profundamente como Deus pode. Ninguém vai te conhecer tão bem como Deus conhece. Deus quer que você queira Ele, entendeu? Você quer Deus? Então, é isso que Deus quer. Deus quer que você queira Ele. E quando você percebe que é realmente a Ele que você deseja, isso vai te deixar livre para identificar os anseios, a solidão ou o vazio no seu íntimo como um sinal de que você precisa se aproximar de Deus e pedir para Deus que o encha mais dele, cada vez mais, entendeu? Entretanto,
este relacionamento tão profundo com Deus que todos nós queremos, saibamos ou não que é o que queremos no momento, ele não cai do céu assim, ó, tchau, pronto, é seu. Não, precisa ser buscado. Temos de orar pedindo um relacionamento mais profundo com Deus. Temos de orar para que a nossa caminhada com Deus não seja nunca, jamais superficial. Sabe por quê? Agora o Samuel vai ler pra gente a terceira verdade. Conta pra gente, Samuel. 5 maneiras que mostram o nível de sua caminhada com Deus. 5 maneiras. Primeira maneira. Se você ama o Senhor só pelo que Ele pode fazer por você, então a sua caminhada com Ele é superficial. Não pode. Se o ama o suficiente para perguntar o que você está fazendo por Ele, então o seu relacionamento está ficando mais profundo. Segunda maneira. Se você ora a Deus quando as coisas estão difíceis ou quando precisa de alguma coisa, então a sua caminhada com Ele é superficial. Se ora com frequência a Deus porque gosta de estar perto dele, então o seu relacionamento com Deus está ficando mais profundo. Terceira maneira. Se você fica nervoso ou desapontado com Deus quando Ele não faz o que você quer, então a sua caminhada com Ele é superficial. Se você louva a Deus, independente do que esteja acontecendo em sua vida, então o seu relacionamento com Deus é profundo. Joia! Quarta maneira. Se você louva a Deus só por causa daquilo que Ele faz por você, então a sua caminhada com Ele é superficial. Se também o louva pela pessoa que Ele é, então o seu relacionamento com Ele está ficando mais profundo. Se você se sente que tem de implorar o favor de Deus ou pressioná-lo para que Ele responda às orações, então a sua caminhada com Ele é superficial. Se acredita que Deus quer responder às suas orações segundo a vontade dele, então o seu relacionamento com Deus está ficando profundo. Oh! Quanta coisa ruim e boa, né? Pra tudo tem uma solução, então. Agora eu vou ler a quarta verdade. Quarta verdade. Passando tempo a sós com Deus. Passar tempo a sós com Deus. Vamos ver. Sei. Nunca poderemos aproximar-nos de Deus e conhecê-lo tão bem se não passarmos tempo com Ele. E sozinho com Ele. Ele, você e Ele, entendeu? São nesses momentos particulares com Deus que somos renovados, somos fortalecidos. É quando podemos ver melhor a nossa vida pela perspectiva de Deus e descobrir o que realmente é importante. É ali, naquele momento, que entendemos quem Deus é e tudo o que Ele tem feito por nós. O próprio Jesus, Ele fazia isso, sabe, gente? Ele passou tempo a sós com Deus. Se alguém poderia ficar, sem fazer isso, certamente esse alguém seria Jesus, Ele já conhecia Deus, o Pai dele. Como esses momentos com Deus devem ser muito mais importantes para nós, gente, que não somos Jesus, Nós somos humanos normais. Sei que, portanto, encontrar esse tempo a sós com Deus em oração pode ser uma tarefa muito difícil para vocês. Mas, se você tornar isso uma prioridade, você verá respostas para suas orações
como você nunca viu antes. Eba. Lembre-se de que se você não tem orado muito, não pode esperar que as coisas que você está pedindo para Deus se transformem do dia para a noite, né, gente? Quando um comandante tenta fazer um enorme transatlântico virar e seguir outra direção, isso não acontece no momento que ele começa a girar, entendeu? Na verdade, é provável que ele mal consiga ver alguma mudança quando ele começar a princípio. Gente, a oração é igualzinho. Pode ter certeza. A oração pode causar uma reviravolta na sua vida. Mas isso nem sempre acontece assim, ó. No momento em que você começa a orar as primeiras palavras. Se não tem orado muito ou em algum momento da sua vida, não pode esperar que as coisas mudem assim de imediato. Não é mágica, gente. Talvez seja preciso algum tempo em constante oração para que de fato você consiga ver o cenário da sua vida ser transformado. É normal isso, gente. Eu quero que você não desista. Você logo estará seguindo a todo vapor na nova direção. As pessoas quase sempre desistem pouquinho antes de terem as respostas para as suas orações, sabia? Nossa, já pensou? Sua oração tá bem ali e você parar de orar? Tipo, a resposta ia chegar amanhã, você parou de orar hoje? Ai, que triste. Não pode parar. Lembre-se de que não estamos em um pequeno passeio em volta do porto, né? Não estamos. Trata-se, sabe de quê? De uma viagem que dura a vida toda em direção ao seu destino final. É do seu destino que estamos falando. E desistir não é opção. E as 5 verdades, Samuel? Citando nomes. Citando nomes. Vamos ver o que é isso. Você teve dificuldade para se lembrar de nomes? Vocês têm dificuldade para isso? Ficar lembrando o nome de pessoas. Você conhece uma pessoa e já lembra o nome dela? Eu acho que eu não tenho muita dificuldade com isso. E vocês aí, hein? Vocês têm dificuldade? Escreve aí nos comentários, né, amor? Pra gente conhecer vocês melhor. Eu sei, porque eu mesma tenho. A escritora e eu, Rosimeire. Principalmente quando conheço muitas pessoas de uma vez só, né? Também é lógico, né? É mais fácil lembrar-se dos rostos, mas dos nomes, ó. Com Deus, gente, vocês acham que com Deus é igual ou é diferente? Eu acho que Deus lembra de tudo. Vamos ver se o Samuel tem razão. A situação com Deus é diferente. Ele só tem um rosto, mas muitos. Ah, Deus tem muitos nomes, gente. Tem? Você pensava que Deus só era chamado de Deus? Eu acho que sim. Deus, Senhor, Jesus e Pai, Papai do Céu? Acho que A razão de Deus ter muitos nomes é que há tanta coisa para se saber sobre Deus que precisamos de todos esses nomes para ajudar a nós mesmos a nos lembrar. Olha, em outras palavras, se não soubermos todos os nomes de Deus, talvez não entendamos plenamente todos os seus aspectos. Muitos nomes diferentes na Bíblia fazem referência a Deus, mas às vezes temos dificuldade para nos lembrar de alguns nomes, até os básicos. Podemos nos esquecer de um deles, né? No momento em que a gente mais precisar. Por exemplo, podemos pensar em Deus como nosso provedor, mas nos esquecemos que também Ele é o nosso protetor. Ou podemos lembrar de Deus como nosso Pai Celestial, Papai do Céu. É fácil esse, né? Mas a gente se esquece que Deus é nosso amigo, gente. É verdade, né? Podemos pensar em Deus como nosso Salvador, mas nos esquecemos de que Ele é o nosso libertador, gente.
Cada um dos nomes de Deus que estão na Bíblia representa um modo pelo qual Ele deseja que confiamos. Você confia que Deus é a sua força? Sim. Deus te fortalece? Está escrito em Salmos 18, versículo 1. Você acredita que Deus é a sua paz? Paz. Está escrito em Efésios 2,14. Você acredita que Deus é o que levanta a sua cabeça quando você está triste, cabisbaixo? Está escrito em Salmos, capítulo 3, versículo 3. Há um grande poder em cada um dos nomes de Deus. E quando você os fala com muita fé e entendimento, você passa a conhecer melhor a Deus. Quanto mais você conhece Deus, mais fantástica a sua vida fica. Você não quer ter uma vida fantástica? Quer? Lógico que a gente quer. Por exemplo, o nome de Deus é sempre um refúgio ao qual você pode correr toda vez que precisar de ajuda. O nome do Senhor é uma torre forte, gente. Os justos comem nela e estão seguros. Provérbios 18:10. E sabe o que mais? Se você estiver doente, corra para os braços de quem te cura. Se precisar de alguma coisa, corra para o braço do seu provedor. Se você estiver com medo, corra para os braços de Deus, que é o seu esconderijo. Ao falar um dos nomes de Deus, você convida para ser para você o que esse nome sugere. Muitas vezes há tantas coisas que nos faltam na vida simples porque simplesmente não vemos Deus como uma resposta para essa necessidade. Sabe, na lista seguinte com os nomes de Deus, eu coloquei aqui só 20 nomes, entendeu? Mas na Bíblia Sagrada tem muito mais. À medida que você ler cada um dos nomes, você tem que agradecer a Deus por Ele ser aquilo que o nome representa para você. Com isso, se surpreenderá ao ver o quanto sua fé vai crescer, gente. E o quanto se sentirá mais pertinho de Deus. Bem assim, ó, bem pertinho, gostoso. Saber o quanto Ele tem feito por você vai te ajudar a amá-lo cada dia mais. Deus pode ser chamado de muitos nomes. Alguns deles eu vou citar agora. Curador, Redentor, Libertador, Fortaleza, Refúgio, Amigo, Restaurador, Pai, Amor, Abrigo, Descanso, Verdade, Vida Eterna, Provedor, Paz, Escudo, Ajudador, Conselheiro, Esperança e Consolação. Olha, gente, e tem muito mais na Bíblia, né, Samuel? Quando você estiver precisando de Deus como amigo, você vai orar. Papai do céu, eu sei que você é meu amigo, esteja comigo agora. É um exemplo de oração. Você usou o nome do Senhor. Agora, você precisa ler esta lista com muita frequência. E sempre que ler, escolha um nome que para você é necessário que Deus seja para você naquele dia, naquela hora. E depois agradeça a Ele por Ele ser exatamente aquilo que você precisa. Não esqueça de escrever estes nomes, tá bom, gente? E toda vez que você estiver lendo a Bíblia e encontrar um novo nome, o que você vai fazer? Anotar. Vai anotar na sua lista de 20, né, que a gente já colocou aqui. Tá bom? Combinado? Agora eu vou deixar aqui um pedacinho do testemunho da autora do livro. Ela disse, né, pra gente no outro vídeo que cada capítulo ela ia deixar um pouquinho da história dela pra gente conhecer ela melhor, lembra, amor? Antes de conhecer o Senhor, sabe o que acontecia na vida dela, gente? Ela estava envolvida com todo tipo de cultos, de religiões orientais, nova era, práticas ocultas, coisas terríveis. Em cada uma delas ela estava, sabe, fazendo o quê? Tentando encontrar Deus. E ela estava tentando descobrir algum objetivo que explicasse por que ela estava viva. Olha a dúvida dela. Estava desesperada para encontrar um caminho sem dor emocional, sem medos,
sem ansiedade e sem depressão, que havia experimentado quase todos os dias desde que era criança, gente. Nossa, imagina que vida mais triste ela tinha. Achava que devia haver um Deus e que, se fosse boa o suficiente para me aproximar dele, talvez ele desse sentido à minha vida e daí poderia me sentir melhor em relação a mim mesma. É claro que isso não aconteceu, né, gente? Porque os deuses que eu seguia eram distantes, frios, malvados. Nossa. E isso me deprimia ainda mais porque eu fui criada com uma mãe que era distante e fria, violenta, me xingava e era assustadora e cruel. Nossa. Ela me trancava no armário durante horas e isso me deixava com muito medo e triste. Percebi depois que à medida que o tempo passava, ela estava com um terrível problema mental. E como não havia recebido nenhuma ajuda médica, aquele problema só piorava. Mas depois de tudo, perdoei minha mãe por todas as coisas que sofri por causa dela. Mas ainda tinha lembranças horríveis da minha infância. Sempre escondi essa parte das outras pessoas que viviam perto de mim. Mas principalmente, o tempo que eu mais escondia era na minha adolescência. Ser diferente não é bom nesta fase, sem dúvida. Não é bom ser diferente de modo negativo, né? A dor que sentia na adolescência foi como um avalanche que caiu sobre mim até parecer que eu estava sufocando. A falta de esperança, a depressão, o desespero que eu sentia se tornaram tão insuportáveis que eu pensava sempre em suicídio. Aos 20 e poucos anos, cuidando de mim mesma, tentei tudo o que pude imaginar para sair do meu sofrimento, mas nada tinha funcionado, gente. Consumia drogas a ponto de morrer de overdose várias vezes. Consumia bebidas alcoólicas para tentar aliviar a dor, mas isso só fazia com que eu me sentisse confusa e enjoada e muito mal. Até que, por fim, no estado mais degradante que eu estava, com 28 anos já, sofrendo tudo isso, demorou mesmo, 28 anos, já havia feito tudo o que imaginava para encontrar uma forma de acabar com aquela dor. Queria morrer, eu estava até planejando isso. Foi nessa época que uma amiga minha chamada Terry percebeu que eu não estava nada bem. Ela era cristã e me convidou para conhecer o seu pastor. E eu não hesitei. Eu tinha medo de que teria de falar sobre minha mãe, sobre meus problemas para minha amiga e o pastor, ou revelar coisas terríveis que eu tinha feito. Eita. Mas eu também estava desesperada para encontrar uma razão para viver. Aí eu tive que ir. Jack, o pastor de Terry, encontrou-nos em um conhecido restaurante da cidade e comemos e ficamos conversando ali por 2 horas, enquanto ele me falava sobre quem é Jesus. O pastor não parecia gostar dos deuses frios e sentenciosos sobre os quais eu vinha lendo em meus livros horríveis, de religiões orientais, ocultismo. O pastor disse que se eu recebesse Jesus como meu salvador, sabe o que ia acontecer? O quê? Poderia começar uma caminhada ao lado de Deus para transformar a minha vida. E eu seria para sempre feliz e encontraria paz e restauração, gente. Mostraria o seu propósito para a minha vida, que seria melhor do que qualquer outra coisa que eu havia imaginado. É assim que Jesus faz na vida da gente, né? Aí, sabe o que aconteceu? O pastor me deu 3 livros para mim ler. Um deles era sobre a realidade do mal. Minhas práticas ocultas me ensinaram que o mal não existe. Olha que mentira! O segundo livro era sobre o poder do Espírito Santo, que nós devemos conhecer. Nunca ouviram falar sobre esse tipo de poder, sabe, gente?
Mas eu fiquei fascinada em saber que eu poderia ter um acesso a esse poder através de Jesus, né? É o que a gente falou no outro vídeo, né, Samuel? No vídeo antigo. O terceiro livro era sobre o Evangelho de João. O livro fala sobre a vida de Jesus, quem era Jesus e o que Jesus ensinou. O pastor Jack pediu-me para ir ao escritório com Terry depois que eu terminasse de ler os livros para falar para ele o que eu tinha achado daqueles 3 livros. Eu fui para casa, suspendi todos os planos de morte e li os 3 livros rapidamente. Quando fui ao escritório do pastor, na semana seguinte com a minha amiga, eu disse a ele que eu acreditava que o que eu havia lido era verdade. Ele me perguntou então: você está pronto para receber Jesus como seu Salvador? Ela disse que sim. Ela disse que sim. Depois de entregar minha vida ao Senhor, eu pude sentir seu Espírito Santo operando em mim. Senti esperança. Senti o quê? Esperança. Esperança pela primeira vez na vida, como se ela pudesse ver que tinha um futuro. Não sabia exatamente nem como seria isso, mas sabia que tinha um. E isso foi muito mais do que ela pôde perceber. Também pude perceber que havia algo comum em todas aquelas outras práticas horríveis, ocultas de religiões orientais pelas quais eu tinha me interessado antes. A semelhança era que os deuses de cada uma daquelas religiões não tinham poder nenhum. Acho que ela ficou decepcionada. Mas ao mesmo tempo feliz, né? Ela achou, deu certo. Mas o Deus da Bíblia, ele tinha todo o poder, gente. O Deus da Bíblia é o nosso Deus. Ele é o único e verdadeiro Deus vivo. E quando recebemos o seu Filho Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo vem e habita em nós, como está escrito em João 14, 16 e 17. É pelo poder do Espírito de Deus que ele transforma de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro Pra fora. e milagrosamente isso acontece. Transforma nós, as nossas circunstâncias e toda a nossa vida. Aprendi também que podemos conhecer o Deus da Bíblia e que Ele deseja. O que Deus deseja? Que nós conversamos com Ele. Isso! Para ficar pertinho de nós, gente. É por isso que Deus é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É um dos nomes de Deus na Bíblia. Anota aí já, hein? Ele se aproxima de nós quando nos aproximamos dele. Tiago 4:8. Que eu li no começo. Que leu no comecinho. Agora o Samuel vai fazer a oração final. Oração final. Senhor, quero andar contigo. Eu me achego a ti neste momento e te agradeço porque, ao fazê-lo, te aproximas ainda mais de mim, como prometeste em tua palavra, Tiago 4:8. Quero um relacionamento mais profundo contigo. Quero conhecer-te de uma forma que pode ser conhecida. Estou pronto para aceitar o que quiseres falar comigo. Não quero limitar-te, recusando-me e reconhecer-te completamente. Ensina-me o que preciso para conhecer-te melhor. Quero ser como as pessoas que estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3:7. Desejo conhecer-te verdadeiramente. Hoje, sobretudo, preciso conhecer-te como meu amigo. Ajude-me a confiar que sempre serás para mim. Ajuda-me a conhecer-te dessa forma cada vez mais. É no nome de Jesus que eu amo. Amém, Jesus. Glória a Deus. E você, pessoal? Já pegou seu caderno, a caneta e a Bíblia? O Samuel já pegou. Mostra, Já. Samuel, para seus amigos. O caderno. Sabe por que o caderno?
Né? Mostra lá pra ele, Samuel. Então, pessoal, lembra que eu falei que iríamos precisar de um caderno, uma bíblia e uma caneta? Então, Samuel já pegou dele, porque eu vou fazer a pergunta e vocês vão ter que responder. Primeira pergunta, são 3, tá? Cite os nomes de Deus que você mais acha que é familiarizado, que você mais usa, que você mais precisa hoje. Cita aí, todos eles. Segunda, cite os nomes de Deus que melhor representam as maneiras de conhecê-lo mais profundamente. E terceiro, escreva uma oração dizendo a Deus como você se sente com relação a Deus e por que você quer conhecer a Deus melhor. Combinado? Você quer deixar nos comentários? A gente gostaria de ler, né, Samuel? E assim a gente termina hoje o nosso encontro. Se Deus quiser, amanhã a gente volta, né, Samuel? Com o segundo capítulo do livro. E ajuda a gente com like, né? Ajuda a gente. E comenta, que a gente fica muito feliz quando você comenta. A gente sabe que vocês estão gostando do vídeo. É verdade. E Deus abençoe você em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau.